Saúdo a todos com a paz do Senhor nessa tarde desse dia. Quero louvar a Deus por você que está nos ouvindo, fazendo parte de mais um elo dessa campanha, onde eu tenho certeza que Deus ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Evangelho de Jesus Cristo, segundo quem escreve é Lucas, no seu capítulo 16 e no seu verso 19 em diante. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Lucas, no seu capítulo 16 e no seu verso 19 em diante. A palavra do Senhor, ela diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplandejante. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Interessante, quando nós olhamos para essa palavra de Deus, logo nós entendemos que o tema que nos foi proposto fala sobre a família no altar. Interessante, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui algumas pessoas, talvez você que está nos assistindo nessa tarde de hoje, nós vemos aqui a importância que é a família, até porque a família ela é um projeto de Deus, sabendo que Deus nos escolheu para cuidar e para zelar das nossas famílias. E nós olhamos para esse texto sagrado, duas colocações. A Bíblia nos cita aqui um homem rico que vestia-se de púrpura e também um certo mendigo chamado Lázaro. Aqui nós entendemos e vemos duas pessoas em dois quadros diferentes, mas porém vivendo em o mesmo tempo. Aqui eu começo a imaginar esse homem rico, porque a Bíblia diz que ele era rico e vestia-se de púrpura. O interessante, quando nós olhamos essa riqueza, não é uma riqueza espiritual, mas sim uma riqueza material. Nós vemos que este homem rico, eu quero acreditar que esse homem vivia com todas as regalias que o mundo pode oferecer. Eu imagino este homem rico que nunca padeceu nenhum tipo de necessidade. Mas bem, nós sabemos que a primazia do Evangelho não é a riqueza terrena. Isso também não quer dizer que nós não possamos ser rico ou também próspero, porque a maior riqueza, ela não está aqui na terra, mas a maior riqueza que há para nós é ter o seu nome escrito no livro da vida, sabendo que Deus, ele tem o melhor para todos nós. É por isso que o inimigo, ele sempre vai viver atacando a tua casa, porque há um projeto do inimigo sobre a tua família, e ele veio roubar, matar e destruir. Ele tem esses três planos para a tua vida, mas o nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele tem 5 planos para a tua vida. E que plano é esse, Rondinelli? Jesus, ele veio salvar, libertar, curar, e ele batiza com o Espírito Santo e ainda nos leva para morar no céu. Este é o propósito de Deus para nossas vidas. Sim, salvar e curar almas que estejam feridas. Mas nós olhamos aqui para essa palavra de Deus. A Bíblia também cita um certo mendigo chamado Lázaro. E a gente vê que certamente
Este homem, ele padecia de todas as necessidades que o mundo pode oferecer, que são as riquezas materiais. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que esse homem não tinha nada materialmente, mas esse homem automaticamente, ele era um dos homens mais ricos dessa terra. Quem sabe você não está entendendo o tipo de riqueza que eu estou falando. O maior tipo de riqueza que nós podemos ter é a nossa família diante do altar. Certo que todos nós mostramos o caminho para os nossos filhos, mas chega uma certa idade que os filhos tomam as próprias escolhas. O porquê que eu estou dizendo isso? Até um certo momento, eu consigo trazer comigo os meus filhos para onde eu vou e para onde eu quero, mas chega uma certa idade que toda criança ou todo adulto, ele toma ali a sua própria direção. E eu já vi algumas pessoas dizer da seguinte forma, principalmente os pais: aonde foi que eu errei? O interessante é que quando eu vejo na criação dos pais, eu não vejo nenhum tipo de pai errando, porque é muito fácil eu colocar as minhas falhas, os meus fracassos em cima da minha mãe ou do meu pai. Certa feita eu estava conversando com um amigo, eu fui um jovem que sempre tive tudo do bom e do melhor. Tive as melhores roupas, os melhores tênis, os melhores perfumes, mas mesmo assim, nada me impediu de eu ir conhecer o mundo. Ao contrário do meu amigo, que teve todo o amor de pai, amor de mãe. Quem sabe você, nessa tarde de hoje, teve esses dois encontros. Uma pessoa que tinha tudo materialmente,